Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 1, nossa primeira lição do terceiro trimestre. E nós vamos falar, meus irmãos, nesse trimestre acerca das cartas do apóstolo Pedro. E nossa primeira lição é as cartas de Pedro, vivendo em esperança e firmados na verdade. Vamos, nessa primeira lição, fazer um comentário panorâmico. Essa lição é uma lição panorâmica para sabermos o que exatamente, alguns pontos que vai ser tratado da carta do apóstolo Pedro. O nosso texto do dia, que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais esperto com exortação o vosso ânimo sincero. Ou seja, o apóstolo Pedro estava pregando, a sua carta ela foi destinada para aquelas pessoas a qual estavam fracas na fé. A igreja estava sofrendo perseguições naquela época, falsos ensinos dentro da igreja, e Deus, o apóstolo Pedro, estava escrevendo essa carta para trazer as pessoas, para animar as pessoas acerca do evangelho. A nossa síntese: as cartas de Pedro foram escritas com o propósito de encorajar os cristãos em tempos de provação e de se manterem firmes, na verdade, diante dos falsos ensinamentos. Porque já tinha os falsos ensinos, já havia a questão dos agnósticos, de muitas outras questões que estavam paralelas com o evangelho, mas não era o evangelho real, o evangelho firme, firmado na rocha que é Jesus. Então, hoje, nós temos essa noção, nós temos esse entendimento acerca do evangelho. Claro, infelizmente, tem muitas linhas teológicas aí hoje, cada um acha que pode ligar os seus pontos, fazer isso aleatoriamente, fazem de forma totalmente equivocada. Claro, ninguém é o dono da verdade, meus irmãos, mas quando se fala de alguns aspectos acerca da igreja, temos que entender e sermos coerentes. Mas aqui no nosso texto bíblico, 1 Pedro 11:2, 5:12, 2 Pedro 1:1, 3 e 1 e 2 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eles estavam dispersos. E o apóstolo Pedro escreve essas cartas para juntar, para que eles venham renovar o seu ânimo. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, santificação do Espírito, para a obediência, aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicados. Ou seja, deveria renovar as suas forças. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Ou seja, aquela é a verdade que eles deveriam ficar firmes. Não ficar olhando, ficar ouvindo essas fábulas de outros homens, de esses falsos ensinadores, mas sim aquilo que de fato era o evangelho. Infelizmente hoje, nós esperamos Cristo voltar, meus irmãos, a igreja espera Cristo voltar há 2000 anos. E hoje, como tudo está acontecendo, com essas questões acontecendo, com a tecnologia tomando conta, com agora vai acabar o dinheiro, vai ter a marca da besta. Dizem que essa marca, esse chip, não tem nada a ver, que não é marca nenhuma, besta, não tem nada a ver, que sempre é assim, que é tecnologia, que não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo. Irmãos, tome cuidado. Tome cuidado, porque naquela época também existiam falsos cristos e falsos profetas, e hoje é o momento que mais tem falsos profetas, é um momento crucial da igreja. A igreja está num momento, meus irmãos, ao qual nós estamos vivendo dias de arrebatamento. Mas isso fala há muito tempo. Irmãos, analisemos as escrituras, vamos ver quanta coisa aconteceu de 10 anos para cá. Eu não vou nem contar do ano 2000 para cá, até 2019, mas sim do ano de 2010 até o ano de 2000, ou melhor, do ano de 2015 a 2019, vê quanta coisa aconteceu, quanto o mundo evoluiu. Então nós estamos perto das coisas. Então a gente não tem que ficar dando ouvido para esses falsos cristos. Espere Jesus como um redentor da sua salvação, não como um Deus que vai te dar carro, casa própria. Ele pode fazer tudo isso, claro que ele pode. Mas o nosso fundamento tem que ser a nossa salvação e também a salvação da nossa família. Simão Pedro, servo apóstolo de Jesus Cristo, que conosco alcançaram fé igualmente precioso pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais esperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis as palavras
que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Irmãos, ele está dando uma continuidade àquilo que os profetas disseram e também aquilo que Jesus havia dito, ensinado aos apóstolos. Os apóstolos já estavam pregando acerca dessa doutrina. Então ele estava fazendo com que as pessoas viessem o quê? Vasculhar na sua mente aquilo que eles já sabiam e continuar caminhando para quê? Para a redenção, para a busca, para Jesus, para conhecer mais de Deus, para estar mais na presença do Senhor. A nossa introdução. Depois Jesus sobressai no Evangelho as figuras de Pedro, pescador. O Pedro, meus irmãos, era um homem simples, era um homem pescador. Claro, mas Pedro era pobre. Não, meus irmãos, ele tinha, claro, juntamente com o pai de João e Tiago, ele tinha o quê? Ele tinha uma empresa de pesca. Não era um homem que não tinha o conhecimento, não era um homem letrado, porém não era nenhum pobrezinho ali, era um homem que conhecia de fazer negócios. E Jesus chama Pedro, que era um homem que tinha um temperamento forte. Nós vemos o que aconteceu, traiu Jesus, cortou a orelha do soldado, teve alguns impulsos. Nós temos que tomar cuidado com os nossos impulsos. Às vezes a pessoa é impulsiva, ela faz as coisas, depois pensa no que fez. Pedro tinha mais ou menos essa mentalidade, esse segmento de pessoa. Então, ele fazia para depois pensar. Então, meus irmãos, Jesus tratou com ele, Jesus curou essa questão dele, pegou aquilo que era de bom, ele continuou com as suas coisas boas, mas aquilo que não era, infelizmente, felizmente, no caso de Jesus, tratou e ele teve que deixar. Mas aqui, no tópico 1, Simão Pedro, o autor das epístolas, o servo e apóstolo de Jesus. Inegavelmente, as duas epístolas que trazem o seu nome foram escritas por Simão Pedro, também chamado Cefas. Alguns até chegaram a divergir acerca da autoria de quem escreveu a epístola, mas pelas palavras, pelo conteúdo teológico e até mesmo da forma da escrita, realmente foi colocado a Pedro. Porque nós vemos que tem uma diferença entre a carta do apóstolo Pedro e a carta do apóstolo Paulo. A carta do apóstolo Paulo é muito mais melhor. Não estou dizendo que é melhor uma carta ou outra, meus irmãos, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que a forma que se expressa é para intelectuais. Eu não sou nenhum intelectual, mas para intelectuais é muito melhor escrito do que a carta do apóstolo Pedro. É uma carta mais simples, né? É uma carta menos teológica, mas que fala de uma maneira mais direta. As cartas do apóstolo Paulo já são cartas mais teológicas. Então para nós entendermos melhor, essa é a diferença. Mas ele é um homem simples, ele traiu Jesus, ele ajudou muito, ele era um homem impossível, mas era aquele homem que era tudo ou nada. Ou eu sirvo a Jesus totalmente, ou eu não sirvo. Por isso que depois que ele traiu, ele ficou com muita vergonha do que aquilo que aconteceu e não queria mais servir, mas Jesus o chama novamente. Um homem renovado e cheio do Espírito. Depois que aconteceu tudo o que aconteceu com ele, Jesus o que? Renovou as forças dele, renovou a fé dele, deu para ele uma segunda chance. A diferença entre Pedro e Judas foi que Pedro se arrependeu verdadeiramente. Judas não se arrependeu, Judas teve remorso. Por quê, meus irmãos? O pecado de Judas foi maior do que o de Pedro, ou de Pedro foi maior do que o de Judas? Irmãos, os dois, ambos negaram. Um vendeu Jesus e o outro negou. O que Jesus falou? Aqueles que me negaram diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Só que Judas não teve força para se arrepender totalmente. Pedro se arrependeu com lágrimas. Pedro se arrependeu do mais profundo do seu ser. E nós vemos a diferença do Pedro, apóstolo de Jesus, que é do Pedro, discípulo de Jesus, e de Pedro agora como apóstolo de Jesus. As cartas de experiência. Fica evidente que as epístolas de 1 e 2, Pedro foram escritas por um homem com rica experiência com Deus. Então, nós vemos que ele escreve as cartas agora como um novo homem, como um homem renovado, como um homem experiente. Não era aquele Pedro que começou a andar com Jesus. Não estou dizendo que naquela época ele não era experiente, mas assim, agora ele tinha experiência com Deus, ele tinha maturidade com Deus, tinha crescido na sua fé, no conhecimento com Deus. Quando eu falo de Deus, Jesus falou acerca de Deus. Quando eu falo de Deus, eu falo de Deus e de Jesus. Então ele cresceu no seu entendimento acerca de Jesus, que Jesus realmente era o Cristo. Claro, meus irmãos, foi renovando, foi melhorando o seu intelecto, as suas faculdades mentais,
acerca do reino de Deus. Isso contribuiu bastante para o quê? Para promover o evangelho, para a pregação do evangelho. O mesmo Pedro que era discípulo não é o mesmo apóstolo, agora é um outro homem, um homem renovado, um homem experiente, o homem que foi experimentado, o homem que caiu e que Jesus levantou, o homem que se arrependeu verdadeiramente daquilo que fez. Então esse era Pedro. Tópico 2. A primeira carta de Pedro, alegria e esperança em tempos de provação. Destinatários. Então ele escreve para quem? Aquilo que nós estávamos falando naquele momento. Ele escreve para as pessoas que estavam dispersas, pessoas que estavam querendo desanimar do evangelho. Poxa, Jesus morreu e agora vem isso. Eu pensei que o evangelho seria melhorzinho para mim, eu poderia ficar mais tranquilo, mas agora vem esses falsos ensinos. Eu vou acreditar em quem? Um fala uma coisa, outro fala outra. Um fala que Cristo é desse jeito, trabalha assim, outro fala outra. Eu vou nessa igreja nos dias de hoje, eu colocando para nós os dias de hoje. Eu vou nessa igreja, se pega Cristo de um jeito, e eu vou naquela igreja, se pega Cristo de outro, eu vou naquela denominação de outro jeito, esse ministério. Infelizmente hoje, o segmento que mais cresce é os desigrejados, ou seja, os crentes que não têm igreja, que não faz parte de igreja nenhuma. Isso é um perigo, meus irmãos. Ninguém é aconselhável a ficar sozinho, ninguém é uma ilha, todos somos dependentes uns dos outros. E, infelizmente dentro da igreja tem briga, tem fofoca, tem discussão, tem discordância, mas existem pessoas ali que o Espírito Santo de Deus capacita para ajudar uns aos outros. Às vezes a pessoa é falha numa coisa, você é forte naquilo que ela é falha, ou você é falha naquilo que ela é forte, e ambos nós vamos nos unindo, caminhando para chegar até Deus. Então esses eram os destinatários. Aquelas pessoas que estavam dispersas, aquelas pessoas que estavam desanimadas. Então o apóstolo Pedro escreve a carta para que eles venham se animar outra vez. Olha, esse é o evangelho não parou. Cristo vai voltar, Cristo é o Senhor, Cristo é o Todo-Poderoso, que veio buscar e salvar aquilo que de fato se arrepende. Esse é o Cristo, esse é o evangelho. Esse é aquele que veio. Não acredita nessas coisas não, nessas divergências. Como a gente fica discutindo hoje. Como é que fala? Qual foi a fruta que Adão e Eva comeu no paraíso? Como se fosse fazer alguma diferença isso na nossa fé, meus irmãos. As pessoas discutem a teologia e fala e disse daquilo, qual era a madeira que Jesus foi crucificado, como se isso fizesse alguma diferença, meus irmãos. Algumas coisas na Bíblia, claro, para a questão de estudo, são excelentes. Saber qual foi a madeira, saber disso é muito bom, mas discutir sobre isso, irmãos, é perca de tempo. Mas vamos lá, a ocasião e propósito. Então a ocasião era aquela que nós estávamos falando, existiam muitos falsos profetas, muitos homens ali que estavam pregando o evangelho distorcido, muitos homens que estavam se infiltrando na igreja para quê? Para deturpar o evangelho verdadeiro. E qual era a ocasião? E qual era o propósito? A ocasião era essa, e qual era o propósito? O propósito era que as pessoas não perdessem a essência do evangelho. O evangelho ele é simples, o evangelho ele é eficaz, o evangelho traz o quê? Para nós a oportunidade do arrependimento. Essa é a essência do evangelho. Então aqui ele escreveu a sua carta neste propósito, porque nós vamos ver na carta dele, ele fala acerca do arrependimento, o arrependimento verdadeiro. Ele pode dizer porque ele é um homem amadurecido, um homem que viveu isso, é um homem que teve que se arrepender, o homem que se arrependeu verdadeiramente, então ele tem, como que diz na nossa linguagem, bagagem para falar sobre isso. E o propósito era trazer essas pessoas novamente. Inspiradora, doutrinada e instrutiva. Ele foi, claro, inspirado por Deus, era inspirado também, estava inspirado as pessoas. A doutrina não é usos e costumes aqui, é a doutrina da igreja acerca do Cristo que salva, do Cristo que liberta. O evangelho simples, meus irmãos, o evangelho simples e eficaz, como eu tenho repetido aqui. A primeira carta de Pedro é um documento único e abrangente. Ela é devocionalmente inspiradora, teologicamente doutrinária e ricamente instrutiva. Ensina a respeito de vários princípios fundamentais da fé e, ao mesmo tempo, contém valiosos conselhos para o viver diário, como teremos a oportunidade de estudar ao longo do trimestre. Então, nós vamos estudar no trimestre acerca disso. Então ela é riquíssima em questões doutrinárias. Mas tem muitos que nem pregam sobre isso. Quantas vezes você já ouviu uma pregação na carta do apóstolo Pedro? Quantas vezes, meus irmãos? Quantas vezes você já ouviu uma pregação falando acerca do apóstolo Pedro? Não, estou dizendo que não tem que pregar sobre Jesus, tem que pregar sobre... Não é isso. Mas quantas vezes?
A gente vê muito aquela pregação de autoajuda, aquela muita pregação enlatada, aquela que ele já compra, que muitos pregadores estão comprando não, assistem na internet e coloca depois, vai na igreja, dá uma maquiada e prega praticamente a mesma coisa que ele ouviu aqui e ali. Não estou dizendo que a gente não temos que ouvir pregações, mensagens, estudos da internet, não é isso. Mas a essência daquele que prega, daquele que Deus confiou a mensagem, se ele está ouvindo aquilo, se está ouvindo uma mensagem aqui, um estudo ali, é para agregar naquilo que Deus já o fundamentou. Ele não pode fundamentar a sua mensagem na mensagem do outro, ele pode agregar um ponto, outra coisa, uma coisa aqui, uma coisa ali, e agregar aquilo que a palavra que Deus já deu a ele. Mas tem muitos aqui que eu vou falar, eu achei essa mensagem bonita, eu vou pregar sobre isso. E acaba pregando mensagens enlatadas, mas aqui, a palavra de Deus, ela nos inspira. Ela assim que tem que ser trabalhada na nossa vida. Tem que inspirar, assim como inspirou Pedro. Então ela tem que inspirar a nossa vida. Por quê? Porque vai trazer doutrina. Doutrina, meus irmãos, mais uma vez, não é usos e costumes. É assim a mentalidade acerca do que é Jesus. Por isso que às vezes tem igreja, qual é a doutrina da igreja? A doutrina da nossa igreja, da Assembleia de Deus, qual que é? É acreditar na Trindade. Mas tem igrejas que não acreditam na Trindade. Eu só estou citando um exemplo. Essa é a doutrina. Às vezes o estudo que ela faz não cabe à Trindade. Para nós cabe a Trindade. Outra coisa, nós cremos no livre-arbítrio. Mas a doutrina da igreja presbiteriana ou de outras igrejas reformadas não crê na livre-arbítrio. Então é a doutrina daquela igreja. E a doutrina da nossa igreja, nós cremos no livre-arbítrio. Só para nós termos uma ideia. E a instrução, qual que é essa instrução? A instrução acerca daquilo que é a mensagem do Evangelho. Então, meus irmãos, o Pedro estava instruindo a eles a permanecer na mentalidade que eles receberam. Porque ali, muitas pessoas que estavam ali tiveram contato com Jesus. As pessoas ainda estavam vivas, ficaram sabendo que Jesus tinha morrido. Então não é uma coisa que para nós aconteceu aqui, como para nós que aconteceu há 2000 anos, ou para algumas pessoas que aconteceu aqui. Não, as pessoas viveram aquela época. Então Pedro estava instruindo eles a permanecer na mentalidade a qual Jesus falou, olha, eu vou voltar, a vida não é só aqui e o agora, busquem coisas maiores, busquem o reino dos céus. Então essa é a mensagem. No 3, a segunda carta de Pedro, crescimento espiritual e firmeza na verdade. Destinatário. No início de sua segunda epístola, Pedro registra quem são os seus destinatários. Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É provável que esses crentes em Cristo fossem os mesmos a quem a primeira carta foi destinada, conforme se desprende do que o autor registra em 3:1, no caso do capítulo 3, versículo 1. Portanto, Pedro está escrevendo para uma comunidade cristã heterogênea, composta de judeus e gentios convertidos ao Evangelho. Ou seja, o judeu não é questão que ele era da religião judaica, não. Ele era apenas da nação judaica. Mas, claro, existiam muitos judeus que eram o quê? Da religião judaica. Então, Pedro está escrevendo para os gentios e para os judeus. De uma forma, ele está escrevendo a mesma carta para as duas sortes, tanto para os judeus quanto a carta é a mesma. A carta é da mesma forma. O quê? Trazer as pessoas à mentalidade. Então, essa foi o destinatário. Provavelmente, como aqui está falando, foi o mesmo destino, os destinatários da primeira carta. Ele escreve a primeira carta, escreve a segunda carta. Porque existia na Capadócia judeus, existiam gentios, existiam judeus e gentios em várias localidades ali da época. Então, Pedro ali está escrevendo praticamente para os mesmos. A segunda carta. A ocasião e o propósito. Quando foi escrita a segunda carta de Pedro, considerando que Nero, o algoz do apóstolo, morreu em 68 depois de Cristo, a maioria dos estudiosos colocam a data escrita em 65 e 67 depois de Cristo, embora o público seja o mesmo da primeira epístola. Então as pessoas são as mesmas. A gente vai ver na segunda carta que Pedro também está tratando acerca de Jesus, acerca das coisas que estavam acontecendo, ficar firmes na fé, ficarem na esperança, apesar da segunda carta ser mais curta que a primeira, mas o conteúdo ali, a linha, vamos dizer assim, que Pedro usa é praticamente a mesma. Aqui no 3, verdade e esperança. Essa segunda carta
complementa de uma forma extraordinária a primeira epístola do apóstolo Pedro. Enquanto na carta inaugural somos instruídos a viver com esperança, alegria e santidade em tempos de provação, na segunda somos advertidos a não esquecer a vocação e as verdades da primeira palavra de Deus numa época de falsidade religiosa. Então, aquilo que eu estou falando, a primeira carta, a segunda carta, é a mesma coisa que a primeira, mas, como nós estamos falando assim, com diferencial. Aquilo que vocês viram na primeira, não esqueçam. Ele está instruindo o quê? Ele faz algumas coisas ali que tem na primeira carta, mas está instruindo, tá vendo? Vocês leram na primeira, então não se esqueçam. Instruindo as pessoas a permanecerem o quê? Naquilo que eles aprenderam. Então é assim que nós temos que ter, meus irmãos. O evangelho não muda, quem muda são os homens. O evangelho, ele não muda. Quem muda somos nós. Nós mudamos a forma de tratarmos, a forma de encararmos, a forma de colocarmos o evangelho em prática. Somos nós que mudamos. E aqui vamos para a nossa conclusão. As cartas de Pedro, escritas em meados de primeiro século da era cristã, porque inspiradas pelo Espírito Santo, continuam a fornecer uma mensagem de esperança em tempos de desespero. É uma palavra de crescimento e firmeza na verdade para uma era de ceticismo e de falsas religiões. Muitas e milhares. Até mesmo dentro da igreja tem uma outra igreja que fala sobre isso. Como uma igreja dentro da igreja. Tem muita igreja que tem outra igreja dentro da igreja, meus irmãos, que pregam a falsidade. E tem uma igreja que está dentro da igreja, que é aquela que vai ser salva por Cristo. Ambas contêm riquezas doutrinárias e instruções precisas para vivermos em diferentes situações da vida. Por essa razão, temos à nossa disposição um conjunto de ensinos que nos ajudarão como cristãos em tempos modernos. Então, essa é a nossa esperança. Estamos vivendo tempos difíceis, as situações são muito terríveis, né? Parece que está muito difícil, mas quanto mais difícil fica, melhor fica para aqueles que realmente esperam a redenção, a volta de Jesus. Amém, meus irmãos? Você ainda que não assina o nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.